Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje vou falar para vocês sobre Roma e Júlio César. Só que eu tava pensando aqui comigo e eu tenho uma sugestão para você, para sua vida. Sabe o que eu acho que você deveria fazer? Se inscrever no meu canal e dar um like nesse vídeo. Então, vamos lá. Vou agora falar sobre Roma. Roma é marcada por 3 períodos: o Reino, a República e o Império, embora as pessoas conheçam muito mais pelo Império Romano. O período que a gente vai falar aqui nessa aula é a transição entre a República e o Império, de 59 antes da Era Cristã até 27. Por volta do ano 59, a República Romana passava por uma grave crise. Nos anos anteriores, Roma foi conquistando muitos territórios e foi conquistando também muitos escravos. Esses escravos obviamente se rebelavam. Por outro lado, ficava difícil administrar tantos territórios novos conquistados. E com o passar do tempo, os senadores não conseguiam mais conter esses problemas e tiveram que aceitar aí a ajuda de líderes militares. Só que esses líderes militares queriam ter poder político. Então começou um conflito entre os senadores e os líderes militares. Logo em 59 é formada uma aliança entre os 3 maiores líderes militares da época. Júlio César, que era considerado um novato entre os 3, um líder militar que estava em ascensão, mas que ainda não tinha muita experiência e por isso não tinha muitos aliados políticos. Pompeu, um cara que tinha tudo que o Júlio César não tinha: aliados, experiência, influência, porém ele não era nobre, olha só que azar. E Crasso, um cara que era muito rico, só que ele tinha um plano que ia muito além aí da sua riqueza. Ele queria conquistar os persas do Império Parta. Cada um deles precisava da ajuda dos outros. Então, nesse momento, eles se juntam num triunvirato. Júlio César, usando de sua nobreza, consegue que terras sejam repassadas aos líderes aí das legiões do Pompeu e ao próprio Pompeu. Ou seja, é quase como se ele tivesse um status de nobreza. Por outro lado, Pompeu usa de sua influência entre os políticos para permitir que Júlio César tivesse o domínio ali da região que o próprio Júlio César conquistou para Roma, que era a Gália. Já o Crasso, que queria conquistar lá os persas, conseguiu o apoio desses 2 generais e partiu lá para sua campanha. Daí, em 53, Crasso, reunindo um grande exército, partiu lá para a Pérsia. Porém, ele cometeu vários erros. Ele foi muito imprudente em sua campanha. Ele escolheu os locais errados para atacar e ele acabou perdendo de uma maneira incrível. É que nem aquele time da Série A que chega para jogar uma Copa do Brasil, sei lá, contra um time pequeno, falando: ah não, vou ganhar, vou entrar de qualquer jeito, vou golear. E quando vai ver, é tipo aquelas derrotas, como quando o Inter perdeu pro Mazembe, o Palmeiras quando perdeu pro Asa, o Corinthians quando perdeu para aquele time que eu não sei nem o nome lá na Libertadores, e assim por diante. Nem sempre ter o maior exército é sinônimo de vitória. Acontece que a morte do Crasso fez com que o Júlio César e o Pompeu, que já tinham conseguido, né, o que eles queriam dessa aliança entre eles, acabassem se tornando rivais. Daí a gente chega no ano 50, quando Pompeu, junto com os senadores, exigem que Júlio César volte para Roma, argumentando que Júlio César já tinha acabado seu mandato aí como cônsul romano. Júlio César estava lá na Gália, como eu falei anteriormente. Ele recebe a notícia e fala: ah, agora ferrou, porque os caras querem que eu volte para Roma. É uma armadilha, uma emboscada, uma cilada. Nessa época, os generais, quando iam entrar em Roma, era obrigatório que eles entrassem sem exército. Aí ele pensa, ele tá lá perto, lá no rio Rubicão, né, no caminho lá para Roma. Aí ele fala: ah, sorte está lançada, uma famosa frase em latim: alea iacta est. Ele decidiu que ele vai entrar com seu exército e seja lá o que os deuses quiserem, porque eles eram politeístas. Pompeu é surpreendido, ele fala: caramba, não acredito que o cara teve a audácia de fazer isso. Pompeu não estava preparado para enfrentar Júlio César, que tinha se tornado um baita general cheio de vitórias. Pompeu, junto com vários de seus aliados, fogem de Roma, se bobear, fogem até da Itália, e aí Júlio César acaba se tornando o grande líder de Roma. No ano seguinte, Júlio César vai caçar o Pompeu, eles vão entrar numa guerra, né, vão ter lá umas batalhas. Pompeu acaba fugindo para o Egito e
ficar por isso mesmo. O Júlio César nem estava mais afim de se preocupar com o Pompeu. Então, o Egito estava sendo dividido entre dois irmãos, Ptolomeu XIII e a Cleópatra. Eles estavam meio que com medo de Roma, porque Roma estava se expandindo, então na análise deles, cedo ou tarde, Roma ia dominar o Egito. Então, a Cleópatra falou assim, pô, irmão, a gente tem que agradar os romanos, porque assim, de repente, eles até não se incomodam com a gente aqui e vão convivendo com a gente. O Ptolomeu falou, é mesmo, né? A gente tem que agradar Roma. Então, o que eu posso fazer para agradar os romanos? Já sei. Eu vou pegar o Pompeu, que é o inimigo do Júlio César, vou matar ele, cortar a cabeça e entregar a cabeça pro Júlio César. Olha que presente de Natal isso aí. É exatamente o que acontece. Júlio César recebe a cabeça de Pompeu, só que Júlio César fica horrorizado com essa atitude de Ptolomeu. Ele fala, meu, pra que isso? Que gente bárbara, gente... Nossa... cara selvagem. Então, Júlio César vai lá pro Egito ver o que tá pegando. Ele percebe que o Ptolomeu e a Cleópatra brigaram e que a Cleópatra tá se exilando. Então ele fala, não vou apoiar esse selvagem psicopata aí, vou apoiar a Cleópatra. Aí ele vira um aliado dela, ela se oferece para ele como amante e tal, e é a famosa história, né, em que Cleópatra e Júlio César tiveram um filho. Cleópatra via no Júlio César a oportunidade de conseguir o poder no Egito e até mesmo de conseguir influências em Roma. E é exatamente o que está acontecendo. Cleópatra derrota o seu irmão com o apoio de Júlio César e depois de um tempo, o Júlio César até convida a Cleópatra para ir lá para Roma, onde ela é muito mal vista, porque os caras não queriam uma egípcia ambicionando a ter poder em Roma. Bom, Júlio César ainda está brigando com os caras que apoiavam Pompeu, que agora o Senado está contra ele, porque afinal Júlio César está ganhando cada vez mais poder e diminuindo do Senado. Júlio César é muito esperto politicamente. Ele sabe como ser tipo um populista, sabe? Você tem uns governos populistas hoje que fazem a política do pão e circo para agradar o povo com migalhas, e era mais ou menos isso que o Júlio César fazia. E o Senado ia se vendo cada vez mais em segundo plano em Roma. Quando chega em 45, há uma batalha entre Júlio César e alguns senadores, alguns líderes aí, uma batalha de Munda, aonde Júlio César os derrota e parece ter se tornado o grande ditador de Roma. Acontece que no ano seguinte, os caras lá do Senado não estão mais dispostos a bater de frente com Júlio César, porque sabe que vão perder. Então eles adotam uma nova estratégia. Esses senadores, liderados por Cássio, pelo filho adotivo de Júlio César, o Brutus, resolvem fazer uma conspiração contra o Júlio César, onde eles vão matá-lo no Senado, todos ao mesmo tempo. Assim a culpa não recai individualmente sobre ninguém. E depois da morte de Júlio César, os senadores iriam dizer ao povo que ele era um tirano, a morte dele foi boa para Roma e tudo mais. Só que isso não adiantou nada. Depois que eles mataram Júlio César, eles conseguiram conter o povo por pouco tempo. As pessoas que eram mais leais a Júlio César, Marco Antônio, Otávio Augusto e Lépido, 3 grandes generais de César, resolveram que iam vingar a morte de seu líder. Eles formam o segundo triunvirato e conseguem colocar o povo contra os conspiradores, que fogem de Roma. Quando chega em 42, Marco Antônio e Otávio vão lá até a Grécia e derrotam o Brutus e o Cássio. Lépido, por outro lado, ele era um cara mais sem ambição e tudo mais, um cara mais de boa, né? E ele fala, meu, vocês estão brigando aí, ó, me deixa em paz, me tira dessa, nem quero participar dessa treta aí. Então o negócio acaba ficando entre os dois. De início, eles tentam até uma aliança. Em 40, Marco Antônio se casa com a irmã do Otávio, Otávia. E eles decidem mais ou menos assim. Otávio ia ficar lá por Roma, né, pela capital, enquanto que Marco Antônio partiu para o Egito. Ele acaba se encantando com a Cleópatra. Eles se envolvem, eles acabam tendo filhos, e isso causa uma reputação sinistra pro Marco Antônio lá em Roma. Os caras falam, pô, tu abandonou uma mulher virtuosa, romana, pra se casar com uma egípcia. E aí começa a ter um conflito aberto entre Otávio, que afinal era irmão, era cunhado aí do Marco Antônio, né? Uma disputa entre os dois, que quando chega em 33 se torna uma guerra aberta. Eles guerreiam até a famosa batalha de Átio, aonde o Otávio derrota o Marco Antônio, uma batalha naval, e o Marco Antônio acaba
derrotado se matando. Existem duas versões: a de que ele se matou porque ele viu que ia perder, ou a de que ele se matou quando ele soube que a Cleópatra também se matou com uma picada de cobra. Então, em 31 fica apenas o Otávio do segundo triunvirato. Ele vai consolidar o seu poder até 27. Quando os senadores percebem que não dá mais para resistir, Otávio também é um cara que sabe muito bem conciliar interesses. Então, Otávio em 27 se torna Otávio Augusto, ou Sagrado. É um imperador de Roma e vai trazer para Roma uma época de paz e prosperidade sem precedentes. Mas que no futuro a gente sabe o Império Romano vai entrar em crise, mas o Otávio já tinha morrido e é assunto para outra videoaula. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, falou!